O Romeu Zema, ele se lascou, né? Ele é, na verdade, um verdadeiro chupador de banana. Quando eu falo pra vocês, vocês dão risada e tem que dar mesmo. Porque tá tendo o problema do INSS. Uma falha do Carlos Lupe, ministro da Previdência, que prejudicou o Lula. Como que faz 6 anos já desse escândalo que começou na época do Bolsonaro e o Carlos Lupe não sabia? Carlos Lupe tem que se pronunciar, tá quietinho, fingindo de morto, tem que pedir demissão, Carlos Lupe. Ele precisa ser afastado do governo. E aí vem o Romeu Zema queria fazer gracinha de corrupção. Tomou uma invertida, porque ele não comentou que esse escândalo começou lá em 2019, na época do Bolsonaro. Estão tentando colar mais um esquema. É um esquema de corrupção, a Lava Jato no governo Lula. Não vai dar certo. Sabe por que não vai? Porque a cobertura política não se interessa pela corrupção. Mas como que não se interessa por quê? O caso do golpe do Bolsonaro dá muito mais audiência, por isso podem falar à vontade, não vai pegar nada para o governo Lula. Não vai adiantar, o Zema pode chupar quantas bananas ele quiser, ele pode se encontrar com o Michel Temer, ele pode chupar banana pro Michel Temer chupar o sangue dele porque aí vai ficar mais adocicado, mas não vai funcionar. E na sua opinião, o que você acha do Romeu Zema? Você acha que ele é um chupador de banana com casca? Ele nem pra descascar banana aquele cara sabe, né? Ele criou a própria picardia com ele. O que eu posso fazer? Eu só posso ser pícaro com o Romeu Zema. E esse escândalo do INSS? O Carlos Lupe deveria sair do ministério? Você acha que tem potencial para desgastar o governo? Por que, na sua opinião, por que a Lava Jato bombou tanto há 10 anos? Concorda que o Zema é um chupador de banana? Então você vai deixar o like no vídeo se você concorda comigo e vai se inscrever no canal para nós chegarmos aos 400 mil inscritos. E eu estou aqui com... Isso aqui é de academia, viu? Calinhos de academia. Você deve ter ficado sabendo do escândalo de corrupção que aconteceu de desvios no INSS. Um escândalo que começou lá em 2019 com o governo Bolsonaro. Até o presidente do INSS foi demitido, saiu e fez muito bem que ser investigado e preso. Aí veio o Romeu Zema, com aquela carinha dele, com aquela camisetinha branca dele pra dentinho da calça, né? Todo alinhadinho. Eu acho que o Romeu Zema, ele coloca a camiseta, ele prende a camiseta na cueca. Se você faz isso, não faça isso, que é terrível. Tá? Coloque, você tem que colocar cueca, camiseta e a calça. Mas o Zema ele coloca calça, cueca e camiseta. E existe a quarta lei de Newton, né? A quarta lei de Newton fala o seguinte, que não adianta o quanto que você chacoalha, as duas últimas gotinhas sempre vão ser da cueca. Então no caso do Zema deve pingar na camiseta. Nossa, que coisa mais nojenta, mais ele come banana com casca, uma coisa porca. Enfim, ele foi lá e quis sacanear o governo Lula, né, comentando esse escândalo de corrupção. Só que ele levou uma invertida dos internautas, que eu se fosse ele, eu deveria ficar quieto. E eu vou até passar aqui o meu hidratante labial pra falar do Zema, porque os caras falam assim, só a única coisa que você tá se esquecendo é que isso começou com o teu presidente. Lá em 2019, o Bolsonaro, né? E aí o Zema ficou quietinho, não respondeu. E toda vez que ele tenta tirar um barato com o Lula, eu tô olhando pra cá, né? Tem um buraquinho aqui. Toda vez que ele tenta tirar um barato com o Lula, ele se lasca. Sabe o que o Zema é? Ele é um nerdolão. É um paralanche da escola, né? Que se acha todo engraçadoso, mas não consegue fazer nenhum tipo de picardia e acaba se lascando. A oposição vai tentar fazer isso com o governo Lula mesmo. O Fábio Zanin, na verdade, da Folha de São Paulo, trouxe essa informação, que a oposição vai usar esse caso para tentar colar no governo Lula a pecha da corrupção. Para tentar resgatar toda aquela situação de Petrobras, Lava Jato, aquela coisa cansada e chata, cansativo, que não tem graça alguma na política, pelo menos não tem graça para mim. E já que a oposição não tem nenhum tipo de pauta, não tem nenhum tipo de bandeira, eles não vão conseguir fazer absolutamente nada, né? Eles poderiam usar o aumento da taxa das blusinhas para fustigar o governo, até conseguiram. Mas o que eles vão fazer? Eles vão desagradar? Se os bolsonaristas começarem, eles vão desagradar o varejo? Porque o Luciano Heng foi beneficiado com a taxa das blusinhas. Então eles vão criticar, o Luciano Heng reclamar, eles não sabem o que fazer. E eles podem querer associar à vontade a taxa das blusinhas, a corrupção, o escambau, que não vai funcionar. Não vai pegar. E por quê? Até alguns comentaristas políticos começaram a falar desse escândalo do INSS, mas não vai, pelo seguinte. A Lava Jato, ela se tornou tão popular assim porque ela parecia uma novela da vida real. Todo dia era um capítulo novo, era uma situação nova,
era um escândalo que chocava, virou uma espécie de CSI, inclusive virou filme, né? E acompanhar aquilo quebrava o tédio da população brasileira na época e gerava envolvimento e interesse. Porque primeiro você tinha o carro da Polícia Federal, aqueles homens todos de preto, né? Tem o fetiche do uniforme, malas de dinheiro, pessoas algemadas, era tudo muito cinematográfico. Hoje nós continuamos com essa cinematografia, mas com o caso do golpe do Bolsonaro. Porque jornalismo, pessoal, é entretenimento. É entretenimento. E o que eu faço aqui com vocês é entretenimento. Então, houve o entretenimento da Lava Jato. Só que agora, uma tentativa de golpe de Estado, com o 8 de janeiro, aquela vertente espetacular dos caras defecando, destruindo tudo, chama muito mais atenção. Se o Bolsonaro não tivesse tentado dar um golpe com os bloqueios nas rodovias no segundo turno, se não houvesse ele no hospital, todo moribundo, oficial de justiça, ele monopoliza a atenção e também a audiência. Então não há espaço para escândalos de corrupção na cobertura política enquanto Bolsonaro existir. Mas é claro que os comentaristas políticos vão tentar. Por quê? Porque é muito mais fácil ficar discutindo escândalo de corrupção do que política de verdade. Ou vocês acham, cara, que Vera Magalhães, Josias de Souza, Diogo Mainardi, Felipe Moura Brasil, esses caras querem fazer cobertura política? Não querem, porque dá trabalho. Vocês acham que eles sabem quem é Marcelo Vitor, deputado estadual de Alagoas? Você acha que ele sabe quem é Alfredo Gaspar? Que é deputado federal por Alagoas também? Figura importante da política. Não sabe, não sabe. Só que por isso que eles sempre erram. Por quê? Porque pra você discutir a política, por isso que política é difícil, porque você precisa se interessar por assuntos que estão fora do eixo BSB São Paulo até o Rio de Janeiro, mas que influenciam diretamente na política nacional, como no caso em Brasília. Então eles olham, caso de Alagoas, eles olham, para entender o Arthur Lira e as jogadas que estão acontecendo em Brasília, você tem que olhar para Alagoas, vai dar trabalho. Então os caras querem ficar discutindo corrupção, porque eles são uns preguiçosos. Então assim, é o que acontece. É muito mais difícil, é muito mais fácil, na verdade, discutir corrupção. É um assunto muito mais chato, claro, né? O Zema, inclusive, ele foi lá se reunir com o Temer. Você sabia dessa? Ele foi lá se reunir com o Temer. E falou assim, Temer, qual é o seu conselho? E aí o Temer, né, vampiroso, falou assim, olha, chama lá os outros governadores, o Radinho Júnior, o Caiado, o outro lá, o cara de areia mijada, o Tarcísio de Freitas, né? E, pô... E aí faça uma proposta de governo conjunto aí, nossa. E ele tomou nota, falaram que ele tomou nota, né? Ridículo. Que proposta de governo conjunto que eles têm? A proposta é a mesma. Avanço no neoliberalismo, privatização, desmanche do Estado. É isso que eles querem. Redução, na verdade, redução do gasto público, aumento do superávit primário. É a mesma coisa, é a política econômica do Paulo Guedes. Aí vamos nos unir numa candidatura. Não vai, porque a direita não é unida. A direita vem do liberalismo do Adam Smith. E o liberalismo do Adam Smith fala que cada um faz o que quiser e depois o mercado regula. Para de conversa. Quem tem que começar a conversar é o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. Carlos Lupe do PDT, que já teve problema com viagem de jatinho, com jato, com recurso público, uma coisa esquisita, foi abafado, e agora de novo. O cara tem um escândalo de corrupção desde 2019 no ministério dele, e o Carlos Lupe não sabe desse escândalo do INSS? Carlos Lupe deveria se afastar. Falar assim, olha, eu fui incompetente, eu não vi, eu vou me afastar. Isso deveria acontecer. Mas não vai. Mas deveria. Ou deveria se pronunciar, porque tem até o irmão do Lula citado nessa história. Isso desgasta a presidência da República. Isso desgasta o Lula. Pela sorte que o Bolsonaro tentou dar o golpe, esse assunto não vai reverberar. Como poderia reverberar. Mas não deveria. Enfim. Mas Carlos Lupe, sinceramente, depois desse atestado de incompetência, precisaria sair. Vários outros ministros precisariam sair, mas Carlos Lupe passou na frente de vários aí, viu?